boa noite a todos. É com muita alegria que novamente aqui estamos juntos, unidos por esse evangelho, por essa casa que tanto nos acolhe, por essa oportunidade de aquecermos os nossos corações, unidos aqui por essas mensagens que tanto nos fortalecem nesses momentos de dificuldade. E dando continuidade a esses nossos encontros, hoje vamos estudar a lição número 29 do livro Respostas da Vida, Itens da Paz. A aflição perante desastres iminentes talvez não aconteçam. Contrariedades e contratempos quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhe o coração de males maiores. Desgostos de longo alcance, oportunidades de revisão de nosso próprio comportamento. Injúrias e perseguições, os que agravam o próximo são doentes necessitados de internação na clínica do silêncio e da prece. Preterições, compadeça-te dos que te dispõem a tomar o direito dos outros, porque ignoram os problemas que serão compelidos a enfrentar. Erros nossos, ensejo bendito de corrigenda em nós por nós mesmos. Faltas ou quedas de entes queridos, respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Dificuldades, aprovação é um método de avaliação de nossa própria fé. Moléstias físicas, pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual. Profecias inquietantes, reflitamos. O sol que se levantou ontem pela misericórdia de Deus brilhará para nós também hoje. André Luiz. Quando estudando essa lição, primeiro me fez lembrar que paz e felicidade, uma e outra, têm o mesmo sentido. Lembrando de Emmanuel, que ele comentou em uma de suas mensagens que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós mesmos. E Paulo também, no livro Paulo Estevão, ele menciona que a felicidade do homem está na paz de consciência e na certeza do dever bem cumprido. Então, ao estudar essa lição sobre os itens da paz, sobre aquilo que podemos fazer para que possamos nos manter em paz, e ao estarmos em paz, nos sentirmos felizes, me veio a pergunta: como conseguir isso nesse mundo tão atribulado, nesse momento tão difícil pelo qual agora estamos vivendo? Com tantas dores, com tantas perdas, aflições, notícias tristes. De onde podemos tirar essa paz que pode nos trazer essa felicidade, esse aquecimento ao coração? E aí, conversando hoje em dia, pelas notícias e com as pessoas, com os amigos, familiares, a gente pode encontrar muita gente dizendo: imagina, né? Como é que vai ter paz num momento desse, pela situação que a Terra passa, por todas as dificuldades, por tantas aflições. Mas Kardec, em 1857, também pensou sobre isso e fez uma pergunta aos espíritos. Na pergunta 942 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que acham do que pensam que a felicidade é uma ilusão? Que não será possível sermos felizes nesse mundo de tantas provas e tantas dificuldades que estamos agora enfrentando, e sempre enfrentamos, na verdade? E aí os espíritos respondem: há os que dirão isso, e serão muitos. Mas ocorre o mesmo com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios. E aí também, pensando um pouco mais, onde encontrarmos essa paz, como, enfrentarmos tudo isso e conseguirmos passar com serenidade, tem o capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus nos diz: a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo vos dá. Então, esta felicidade que os espíritos dizem que é possível, embora muitos descreiam disto, porque são como os doentes que não querem tomar o remédio, João veio nos lembrar, através dessa passagem de Jesus, que ele pode sim nos dar a paz. Mas não a paz que nós, às vezes, imaginamos. Não a paz que esperamos do mundo. E também, ao estudar, me veio a lembrança de Paulo novamente, Paulo, mas como Saulo dessa vez. Porque Saulo, ele, antes de se tornar Paulo, ele era
aos olhos do mundo, ele tinha tudo aos olhos do mundo, o que uma pessoa deveria ter ou poderia ter para se sentir feliz, para ser uma pessoa feliz e, por consequência, estar em paz, porque tinha tudo o que todos muito almejavam. Ele era de uma família rica, então dinheiro não era o problema. Ele era um rapaz, um jovem que estava em evidência. Dentro da sociedade onde ele vivia, ele tinha uma posição de destaque já reconhecida e já destacada e com possibilidades de atingir os níveis mais altos dentro da hierarquia que era da época. Ele era noivo, tinha uma noiva bonita que o amava. Ele era jovem, tinha força física, era uma pessoa famosa porque era um exímio orador, estudou com os melhores professores da época, do seu povo. Então, aos olhos do mundo, Saulo, ele tinha tudo para estar tranquilo, para estar em paz. Mas ele tinha um coração agitado, ao ponto de ser pego no deserto, às portas de Damasco, porque estava nessa agitação e nessa busca. Porque ele não entendia como pessoas mais simples que eles, que seguiam um outro homem mais simples ainda, um nazareno, conseguiam ter tanta serenidade em momentos de tantas dificuldades, em momentos tão críticos, inclusive no momento da sua morte. Aquilo para ele era uma dúvida que consumia o seu coração. Principalmente depois, quando Estevão, depois do seu encontro com Estevão, no momento em que ele tinha acabado de ser apedrejado, estava quase morto, ele se reencontra com Abigail, que era a noiva de Saulo, irmã de Estevão. Até então, Saulo não sabia. E quando Estevão vê aquele que seria o seu vilão, porque foi quem o levou ao apedrejamento, ao lado de Abigail, diz para Abigail: Saulo deve ser muito generoso. Serviu Moisés até o fim. E imagina quando ele conhecer Jesus. Saulo não conseguia entender de onde vinha tamanha serenidade, de onde vinha tamanha paz e tamanho perdão por aquele que o havia matado, que foi o responsável pela sua morte, não diretamente, mas tinha sido responsável. E aquilo tudo queimava seu coração, a ponto dele se dirigir para a estrada de Damasco. Então, se formos pensar, há uma estrada de Damasco para todos nós. Podemos estar a caminho dessa estrada, podemos estar às portas de Damasco ou até já termos passado por ela. Mas todos nós vivemos essa angústia, essa dificuldade, essa agitação interna, porque estamos em busca desta paz. Esta paz, essa serenidade e confiança do trabalhador fiel, como tem na passagem do livro Boa Nova, Joana de Cusa, que ela estava no circo para ser morta, ela e o filho dela desesperado, pedindo para a mãe negar a Jesus, ela manda o filho calar, e aí o soldado, que iria pouco depois completar o seu trabalho, diz para ela: então esse seu mestre só te ensinou a morrer? E ela responde: não, a te amar também. Então, de onde sai essa paz desses grandes homens, desses grandes mártires que passaram por essas dificuldades com tamanha serenidade? É a paz que Paulo encontrou pela primeira vez depois de sua busca em Damasco, quando ele foi, depois de receber 39 chicotadas. É o que nos diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, que foi nesse momento que Paulo chegou na região da paz divina, que é a paz que Deus concede aos seus filhos depois de imensas lutas para conquistarem a si mesmos. É a paz daquele que trouxe Jesus para si mesmo, é aquele que entendeu a paz que Jesus disse que nos daria. É a paz do servidor fiel, daquele que aprendeu a doar-se e a amar, aquele que aprendeu a construir a sua felicidade, a sua paz, não no externo, porque essa é uma paz frágil. A paz do mundo é uma paz frágil. É uma paz que está fora de nós. E o que está fora de nós, nós não temos controle.
Nós temos controle naquilo que está dentro de nós. E é nessa conquista de nós mesmos, é nesse aprendizado, nessa internalização das leis de Deus no nosso coração, é que nos vai dar a possibilidade de construir essa paz interna. E também, pensando nisso, nos fez lembrar o que alguns sábios judeus falam sobre Israel. Porque Israel é um país que tem um mar ao norte e um mar ao sul. O Mar da Galileia e o Mar Morto, que na verdade não são mares, são lagos. Todos eles banhados pelo Rio Jordão, que nasce ao norte. O Mar da Galileia é abundante em vida, cheio de peixes. E o Mar Morto, pelo próprio nome, ele é morto, não tem vida. Então, a nossa chave da paz é a nossa capacidade de doar e amar. Assim como o Mar da Galileia, que recebe as águas do Jordão, a trabalha com ela na sua produção, na sua geração de vida e a devolve para fertilizar o deserto e chegar até o Mar Morto, que ao contrário, mantém a água para si, não distribui para ninguém e ele não tem vida. Assim como aqueles que se fecham e não doam. E para finalizar, lembrando, né, de uma história de um discípulo do Buda que chegou para ele e disse: eu quero paz. Aí o Buda respondeu: tire o eu e tire o quero e tens a paz. Vença o seu ego, domine os seus desejos e os coloque em serviço do bem. Quando nós dominamos a nós mesmos, quando nós aprendemos a amar e a doar, iremos ter essa paz que tanto almejamos. Essa paz que nos dá serenidade, que nos dá felicidade e que auxilia na distribuição da paz e felicidade para os outros. Porque como o lago da Galileia, o mar da Galileia, estaremos distribuindo essa água fértil por todo o deserto dos corações, levando vida e abundância. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre.